Bianca e Marco Antônio se conheceram no Jardim Botânico de São Paulo. Naquela tarde, a jovem andava pelo bosque pensativa e distraída, a ponto de não perceber que sua necessaire havia caído. O silêncio foi cortado por uma voz masculina chamando: "Moça, moça, essa necessaire é sua?" "Sim, é minha, muito grata." Logo, uma conversa foi iniciada pelos dois. Bianca contou que era do interior de São Paulo e que veio em busca de uma colocação profissional em sua área de formação, arquitetura. Relatou que era de uma família de 4 irmãos, sendo ela a mais velha. Seu pai era motorista de transporte público e sua mãe costureira. Seu sonho era trabalhar numa grande empresa de arquitetura. O jovem Marco Antônio falou que era da capital de São Paulo, filho único e órfão. Seus pais tinham sofrido um acidente automobilístico há pouco tempo. Desde então, trabalhava para se sustentar. Ambos tiveram uma ótima impressão um do outro e já combinaram um novo encontro. E assim, novos encontros foram ocorrendo. A cada dia, ele via na Bianca uma jovem educada, discreta, inteligente e batalhadora. Ela, por sua vez, percebia muitas qualidades em Marco Antônio. Jovem respeitador, educado, trabalhador, além de muito gentil e bem-humorado. Marco contou para Bianca que seu sonho era ser fotógrafo profissional, mas só com muito esforço tinha conseguido comprar uma excelente câmera fotográfica. No momento, não tinha como deixar o emprego e se aventurar numa nova profissão. Para compensar seu sonho, nos finais de semana saía por aí para fotografar lugares lindos e paisagens exóticas. Bianca todos os dias distribuía seu currículo em diversas empresas, mas sempre se deparava com a questão de não ter experiência profissional. Um mês se passou e nada de arrumar um emprego. A cada dia seus recursos diminuíam. Com quase 2 meses sem trabalho, Bianca decidiu retornar para sua cidade. Tão logo a jovem relatou sua decisão a Marco Antônio, ele propôs pedir uma vaga na empresa na qual trabalhava, embora, é claro, a colocação fosse apenas na área de escritório. Ele demonstrou muita confiança em arrumar a vaga para Bianca, por ter uma boa amizade com o gerente. A verdade é que nessa altura Marco estava super apaixonado e não queria que ela fosse embora. Bianca gostou da ideia de trabalhar na empresa onde Marco trabalhava. Não desejava se afastar dele, estava deslumbrada por tê-lo conhecido. Nessa fase da relação, os dois já eram de fato namorados. O pedido de Marco foi atendido e Bianca começou a trabalhar. Em pouco tempo, a jovem se adaptou ao novo trabalho. Por ser atenciosa e diligente, ganhou a simpatia de seus colegas de empresa. Enquanto isso, continuava procurando uma vaga na sua área de arquitetura. No ambiente de trabalho, não via o namorado, pois, segundo ele lhe informara, trabalhava externamente, mantendo contato com clientes e outras empresas, já que era formado em marketing empresarial. E assim, os dois só se encontravam no pequeno apartamento onde Bianca morava ou no apartamento de Marco Antônio, por sinal, um modesto apartamento que sua família possuía há muitas décadas. Os namorados experimentavam uma imensa felicidade, pareciam flutuar numa realidade paralela. Tantos eram os sentimentos de realização e alegria que desfrutavam. Marco Antônio, quanto mais conhecia a personalidade meiga, sóbria e bondosa de Bianca, mais se apegava à sua amada. Por sua vez, a jovem não conseguia esconder o amor e a admiração que sentia pelo namorado, que demonstrava de forma espontânea excelentes qualidades de caráter. Um certo dia, Marco Antônio mostrou a Bianca que uma empresa de engenharia e arquitetura estava promovendo um concurso para o melhor projeto de casa de campo. O vencedor ganharia um bom prêmio financeiro, além da garantia de ser admitido como funcionário da empresa promotora.
Bianca imediatamente ficou interessada em participar e começou a fazer seu projeto, entregando nele toda a sua dedicação e criatividade. A vida do casal fluía maravilhosamente, porém um dia aconteceu algo que abalou por completo a harmoniosa convivência. Um segredo veio à luz, causando uma forte reviravolta emocional. Um deles se viu mergulhado em tristeza e o outro numa profunda decepção. O fato ocorreu quando a empresa na qual Bianca e Marco trabalhavam convocou todos os colaboradores ao salão de reunião para uma cerimônia comemorativa. O diretor-geral, proprietário da empresa, iria prestar uma homenagem aos empregados, bem como oferecer uma bonificação a cada um, visto que a empresa fora premiada por gestão de excelência em sua área de atuação. O gerente fez a abertura da reunião e, em seguida, passou a palavra para o diretor-geral. Bianca estava ao lado de sua colega de trabalho, curiosa para saber quem era o proprietário da empresa. Ouvira dizer que era um homem jovem, mas muito reservado. No instante em que ouviu o gerente anunciar que o Dr. Marco Antônio Medeiros, diretor da empresa, ia se pronunciar, quase perdeu o fôlego. Olhava a cena perplexa, sem conseguir acreditar que justamente o seu namorado era o dono da empresa na qual trabalhava, o seu patrão. Com o coração acelerado, pensou: como ele teve coragem de fazer isso comigo? Fui enganada durante todo esse tempo. O que ele está pensando de mim? Será que achou que sou uma aproveitadora? Lá em cima, no palco, Marco Antônio começou a falar, ao mesmo tempo em que procurava por Bianca, sem conseguir avistá-la. O fato é que ele já tinha decidido contar a ela toda a verdade, pois estava certo de seu bom caráter e de ser ela a mulher com quem desejava casar. Resolveu que a reunião seria o momento em que revelaria sua verdadeira história. Marco Antônio, embora jovem, era o dono dessa grande empresa de produtos de higiene e limpeza, além de muitas outras propriedades. Havia recebido esses bens como herança após a morte de seus pais em um acidente. Revelou-se um gestor hábil e competente, e sob sua administração os negócios prosperavam. O jovem empresário omitiu de Bianca sua verdadeira biografia, por ter receio de que ela se interessasse por ele apenas em razão de seu status financeiro. Antes do fim da reunião, Bianca retirou-se discretamente. Decidiu que não trabalharia mais naquela empresa. Escreveu uma carta pedindo demissão e foi dormir na casa de uma amiga. Avisou aos pais que tinha se decepcionado com Marco e que iria voltar para sua cidade. Marco ligou várias vezes para Bianca. Como ela não atendia, foi até o seu apartamento. Bianca não estava em casa, ainda assim ele resolveu esperá-la. Depois de esperar por bastante tempo, foi informado pela vizinha que Bianca tinha ido dormir na casa de uma amiga. Marco ainda ligou para sua amada várias vezes, porém o celular o tempo todo sinalizava a caixa postal. Ele tinha consciência do quanto decepcionara a sua namorada. Sabia que ela estava ferida e magoada. Precisava encontrá-la para explicar seus motivos. No dia seguinte, Marco foi à empresa para falar com Bianca. Todavia, ela não tinha ido trabalhar. Ligou várias vezes, foi ao apartamento dela, mas ele continuava fechado. Lembrou da amiga dela, a qual lhe deu a triste notícia de que Bianca havia retornado à casa dos pais. Assim, Marco Antônio foi procurar a namorada na cidade dela. Ele não poderia perder o amor de sua vida. Tinha que pedir perdão pessoalmente. Viajou até a cidade de Campinas para ver Bianca e dirigiu-se à casa dela. Entretanto, ela não quis atendê-lo, apesar de seus pais a aconselharem a ouvir as explicações dele. Marco, muito arrasado, retornou à capital. Continuou tentando falar com Bianca,
Porém, ela sempre recusava ler as mensagens ou atender os telefonemas. O tempo foi passando. Marco ia todo final de semana ao Jardim Botânico, o lugar tão especial no qual tantas vezes se encontrara com Bianca. Ele não conseguia esquecê-la. Enquanto isso, Bianca acompanhava o andamento do concurso no qual inscrevera seu projeto de arquitetura. Sua esperança de vencer já não era tão forte quanto no início, porém, não custava nada conferir. Finalmente chegou o grande dia e Bianca teve uma ótima surpresa. Quando procurou os nomes dos vencedores, viu que seu projeto fora premiado em primeiro lugar. Ela vibrou de alegria. Finalmente teria oportunidade de trabalhar em sua área, uma grande e conceituada empresa. No entanto, seu coração sentia um peso de tristeza por ter de voltar à cidade onde estava o homem que a tinha magoado tão profundamente. Depois de se despedir de sua família, Bianca se apresentou à empresa. Lá foi muito bem recebida e ganhou um cargo de destaque. Assim, conseguiu alugar um bom apartamento e se organizar com bastante conforto. Agora estava realizada profissionalmente, ganhando um bom salário, ajudando sua família, mas não conseguia sentir alegria plena. Bianca sentia a falta do homem que ainda amava. Seus pais sempre a aconselhavam a procurar Marco e ouvir sua justificativa. Ela, entretanto, estava ainda receosa. Num belo sábado, Bianca, cheia de saudades, resolveu ir ao Jardim Botânico onde conheceu Marco. Lá era o lugar no qual os dois sempre passeavam e tiravam belas fotografias. Bianca caminhava no local, rememorando cenas de muita felicidade passadas com o ex-namorado. De repente, se espanta quando vê em sua frente Marco Antônio. Ela ficou gelada, o coração acelerado. Marco Antônio aproximou-se e sorriu para ela. Oi, Bianca, que surpresa maravilhosa! Todo final de semana venho aqui para lembrar dos momentos que vivemos neste lugar. Sei que você, com toda razão, está muito magoada comigo, mas gostaria de lhe explicar o porquê da minha atitude. Há 2 anos tive um relacionamento com uma jovem que demonstrava me amar. Eu também estava apaixonado por ela e por isso planejamos ficar juntos. Na véspera do casamento, descobri que ela ia se casar comigo apenas por interesse financeiro. Fiquei muito decepcionado. Decidi então que não ia mais me apaixonar por ninguém. Tempo depois, conheci você. Naquele momento, fiquei com medo de me iludir novamente. Precisava saber se você gostava realmente de mim. Com o passar do tempo, tive certeza do nosso amor e da pessoa especial que você é. Porém, não sabia como lhe contar toda a verdade. Resolvi aproveitar a reunião da empresa para me apresentar a você. Agora você sabe de tudo. Se você pudesse me perdoar, eu seria o homem mais feliz do mundo. Bianca, eu te amo tanto. Prometo ser transparente, ser verdadeiro com você. Bianca escutou atentamente. No seu interior, um turbilhão de emoções. Não conseguiu conter as lágrimas. Olhou com ternura para Marco e falou: Eu te perdoo, Marco. Eu também te amo. A partir daquele momento, nunca mais se separaram. Casaram naquele bosque, pois foi lá que a história de amor deles começou. Em todas as férias, viajam a lugares exuberantes, onde Marco aproveita para fotografar bastante. Com incentivo de Bianca, ele fez exposições de seu trabalho fotográfico, sendo bastante elogiado pelo público. Tornou-se um fotógrafo realizado, com o talento reconhecido. O amor produziu fruto e a família aumentou. Agora são 3, felizes, pacíficos, caminhando de mãos dadas naquele bosque do amor. Obrigado, muito obrigado por assistir este vídeo. Venha fazer parte de nossa família. Inscreva-se em nosso canal, marque o gostei, compartilhe este vídeo com amigos e parentes.
Um abraço, fique bem.